Capítulo 6. Aceitar uma ofensa nos impede de ver as nossas próprias falhas de caráter, porque a culpa é transferida para outra pessoa. Eu e minha esposa abrigamos muita falta de perdão e feridas por muitos anos. Chegamos ao ponto em que tínhamos poucos amigos, e eu me sentia isolado e não amado, embora frequentasse fielmente uma excelente igreja. Então li o livro A Isca de Satanás, e tudo mudou. Fiquei face a face com minhas ofensas e minha falta de perdão, e com a ajuda de Deus fui liberto. C.G. Belfast, Irlanda. Fugindo da realidade. Aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 7. Geralmente, as pessoas me perguntam: quando devemos deixar uma igreja ou uma equipe ministerial? Até que ponto as coisas precisam chegar? Respondo: quem foi que o enviou para a igreja onde você congrega hoje? Na maioria das vezes elas respondem: foi Deus que me enviou. Se Deus o enviou, respondo: não saia até que Deus o libere. Se o Senhor está em silêncio, em geral ele está dizendo: não mude nada, não saia, fique onde eu o coloquei. Quando Deus o instruir a sair, você sairá em paz, independentemente da situação do ministério. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Isaías 55:12. Portanto, a sua partida não deve se basear nas atitudes ou no comportamento dos outros, mas sim na direção do Espírito. Deixar o ministério não se baseia no quanto as coisas vão mal. Sair com o espírito ofendido ou crítico não é o plano de Deus. Isto é reagir, em lugar de agir segundo a sua direção. Romanos 8,14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Observe que a palavra não diz: pois todos os que reagem a situações difíceis são filhos de Deus. Quase todas as vezes que a palavra filho é usada no Novo Testamento, ela vem das duas palavras gregas, teknon e huios. Uma boa definição para a palavra teknon é alguém que é filho pelo simples fato do nascimento. Quando meu primeiro filho, Addison, nasceu, ele era filho de John Bevere, pelo simples fato de ter vindo da minha esposa e de mim. Quando ele estava no berçário, em meio a todos os outros recém-nascidos, não se podia reconhecê-lo como meu filho, pela personalidade. Quando os amigos e a família vieram visitá-lo, eles não podiam identificá-lo a não ser pela etiqueta com o nome em cima do seu braço. Ele não possuía nada que o diferenciasse. Addison seria considerado um teknon de John e Lisa Bevere. Encontramos a palavra teknon usada em Romanos capítulo 8, versículos 15 e 16. Ali lemos que, porque recebemos o espírito de adoção, o próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos, teknon de Deus. Quando uma pessoa recebe Jesus Cristo como Senhor, ela é um filho de Deus pelo fato da experiência do novo nascimento. Ver João capítulo 1, versículo 12. A outra palavra grega traduzida como filhos no Novo Testamento é huios. Ela é usada muitas vezes no Novo Testamento para descrever alguém que pode ser identificado como filho, porque exibe o caráter ou as características de seus pais. À medida que meu filho Addison cresceu, ele começou a se parecer com seu pai e a agir como ele. Quando Addison tinha 6 anos, Lisa e eu fizemos uma viagem e o deixamos com meus pais. Minha mãe disse à minha esposa que Addison era quase uma cópia carbono de seu papai. A sua personalidade era como a minha quando eu tinha a sua idade. À medida que ele foi crescendo, tornou-se mais semelhante a seu pai. Agora, ele pode ser reconhecido como filho de John Bevere, não somente pelo fato de seu nascimento, mas também pelas características e por uma personalidade que se assemelha de seu pai. Então, para simplificar, a palavra grega teknon significa bebês ou filhos imaturos, e a palavra grega huios é usada com mais frequência para descrever filhos maduros. Voltando ao livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, lemos o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos, huios de Deus. Podemos ver claramente que são os filhos maduros que são guiados pelo Espírito de Deus. É menos provável que os cristãos imaturos sigam a direção do Espírito de Deus. Eles frequentemente reagem ou respondem emocionalmente ou intelectualmente às circunstâncias que enfrentam. Eles ainda não aprenderam a agir somente de acordo com a direção do Espírito de Deus. À medida que Addison cresce, ele avançará no desenvolvimento do seu caráter. Quanto mais maduro ele se tornar, mais responsabilidades confiarei a ele.
É errado ele permanecer imaturo. Não é da vontade de Deus que permaneçamos bebês. Uma das formas de desenvolvimento do caráter do meu filho, Adson, foi enfrentar situações difíceis. Quando ele entrou para a escola, encontrou alguns valentões. Ouvi algumas coisas que esses garotos agressivos estavam fazendo e dizendo ao meu filho, e quis ir lá e resolver o assunto, mas eu sabia que isso seria errado. Se eu interviesse, estaria impedindo o crescimento de Adson. Então, minha esposa e eu continuamos a aconselhá-lo em casa, preparando-o para enfrentar a perseguição na escola. Ele cresceu em caráter ao obedecer aos nossos conselhos em meio ao seu sofrimento. Isso é semelhante ao que Deus faz conosco. A Bíblia diz, embora sendo filho, Ruios aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus 5:8. O crescimento físico é produto do tempo. Nenhuma criança de 2 anos de idade mede 1,80 de altura. O crescimento intelectual é produto do aprendizado. Mas o crescimento espiritual não é produto do tempo nem do aprendizado, mas da obediência. Vejamos o que Pedro diz. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. 1 Pedro capítulo 4, versículo 1. Uma pessoa que deixou o pecado é um filho de Deus perfeitamente obediente. Ele é maduro. Ele escolheu os caminhos de Deus e não os seus próprios caminhos. Assim como Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, aprendemos a obediência pelas circunstâncias difíceis que enfrentamos. Quando obedecermos à palavra de Deus, que é dita pelo Espírito Santo, cresceremos e amadureceremos nos tempos de conflito e sofrimento. O nosso conhecimento das Escrituras não é a chave. A obediência, sim. Agora entendemos a razão porque temos pessoas na igreja que são cristãs há 20 anos, que podem citar versículos e capítulos da Bíblia, que ouviram milhares de sermões e que leram muitos livros, mas que ainda usam fraldas espirituais. Todas as vezes que elas se deparam com situações difíceis, em vez de reagirem pelo Espírito de Deus, procuram se proteger do seu próprio modo. Elas aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 7. Elas nunca chegam ao conhecimento da verdade porque não a aplicam. Se quisermos crescer e amadurecer, precisamos permitir que a verdade faça o que é preciso em nossas vidas. Não basta concordar mentalmente com ela sem obedecer. Embora continuemos aprendendo, jamais amadureceremos por causa da desobediência. A autopreservação. A ofensa é uma desculpa comum para a autopreservação através da desobediência. Há um falso senso de autopreservação ao abrigarmos uma ofensa no coração. Ela nos impede de ver as nossas próprias falhas de caráter, porque a culpa é transferida para outra pessoa. Você nunca precisa enfrentar o seu papel, a sua imaturidade ou o seu pecado, porque só vê as falhas do ofensor. Portanto, a tentativa de Deus de desenvolver o seu caráter, através da oposição, é desfeita. A pessoa ofendida evitará a fonte da ofensa e finalmente fugirá, tornando-se um errante espiritual. Recentemente, uma mulher contou-me a respeito de uma amiga que deixou uma igreja e começou a frequentar outra. Ela convidou um novo pastor para jantar. No curso da conversa, o pastor perguntou por que ela havia abandonado a primeira igreja. A mulher contou a ele todos os problemas da liderança de sua igreja anterior. O pastor ouviu e tentou consolá-la. Pela experiência, sei que teria sido sábio aquele pastor encorajar a mulher, com base na palavra de Deus, a lidar com sua dor e com a sua atitude crítica. Se necessário, ele deveria ter sugerido que ela voltasse para sua antiga igreja, até que Deus a liberasse em paz. Quando Deus o libera em paz, você não se sentirá pressionado a justificar a sua saída para os outros. Você não se sentirá pressionado a julgar ou a expor de forma crítica os problemas da sua antiga igreja. Sei que era apenas questão de tempo até que ela reagisse àquele novo pastor e à sua liderança da mesma forma que havia feito com o primeiro. Quando retemos uma ofensa no coração, filtramos todas as coisas através dela. Existe uma antiga parábola que se encaixa nesta situação. No tempo em que os colonizadores estavam se mudando para o oeste, um homem sábio ficou de pé em uma colina, na entrada da primeira cidade. Quando os colonizadores finalmente chegaram, o homem sábio foi a primeira pessoa que eles encontraram antes de chegarem ao assentamento. Eles perguntaram ansiosamente como eram as pessoas da cidade. Ele respondeu com uma pergunta: como eram as pessoas na cidade de onde vocês vieram? Alguns disseram: a cidade de onde viemos era má.
As pessoas eram fofoqueiras, rudes e tiravam vantagem das pessoas inocentes. Estava cheia de ladrões e mentirosos. O sábio respondeu: esta cidade é igual àquela de onde vocês vieram. Eles agradeceram ao homem por poupá-los do problema de onde eles haviam acabado de sair. Então mudaram-se para o oeste. Então outro grupo de colonizadores chegou e fez a mesma pergunta: como é esta cidade? O sábio perguntou novamente: como era a cidade de onde vocês vieram? Eles responderam: era maravilhosa. Tínhamos amigos queridos, todos cuidavam dos interesses uns dos outros, nunca houve falta de nada porque todos cuidavam uns dos outros. Se alguém tivesse um grande projeto, toda a comunidade se reunia para ajudar. Foi uma decisão difícil partir, mas nos sentimos impelidos a abrir caminho para as futuras gerações, vindo para o oeste como pioneiros. O sábio disse a eles exatamente o que havia dito ao outro grupo: esta cidade é igual àquela de onde vocês vieram. As pessoas responderam com alegria: vamos nos estabelecer aqui. A forma como eles viam as suas relações passadas era o raio de ação deles para os seus relacionamentos futuros. A maneira como você deixa uma igreja ou um relacionamento é a maneira como você entrará em sua próxima igreja ou relacionamento. Jesus disse em João capítulo 20, versículo 23: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Preservamos os pecados das outras pessoas quando recebemos uma ofensa e abrigamos o ressentimento. Se deixarmos uma igreja ou um relacionamento ressentidos ou amargurados, entraremos na próxima igreja ou relacionamento com a mesma atitude. Logo, será mais fácil deixar o nosso próximo relacionamento quando os problemas surgirem, pois estaremos lidando não apenas com as mágoas que ocorreram no novo relacionamento, mas também com as mágoas do nosso relacionamento anterior. As estatísticas dizem que 60 a 65% das pessoas divorciadas terminam se divorciando novamente depois de se casarem pela segunda vez. A forma como uma pessoa deixa o seu primeiro casamento determina o caminho para o seu segundo casamento. A falta de perdão que ela guarda contra o seu primeiro parceiro é um obstáculo para o seu futuro com o segundo. Ao culpar o outro, ela fica cega com relação ao seu próprio desempenho ou às suas características negativas. Para piorar as coisas, agora ela também tem o medo de se magoar. Este princípio não se limita ao casamento e ao divórcio. Ele pode se aplicar a todos os relacionamentos. Um homem que havia trabalhado anteriormente para outro ministro veio trabalhar para a nossa equipe ministerial. Ele havia sido magoado por seu antigo líder, mas o tempo havia passado e senti que o Senhor estava me dirigindo a chamá-lo para vir trabalhar conosco. Acreditei que ele estava no processo de superar aquela mágoa. Telefonei para o seu antigo empregador e compartilhei com ele os meus planos de trazê-lo para a nossa equipe. Ele me encorajou e achou que aquela era uma boa iniciativa, porque ele sabia que eu me importava com ambos. Ele acreditava que a cura poderia ser concluída enquanto ele trabalhasse para nós. Eu disse a ambos que minha oração era em prol da restauração e cura do relacionamento deles. Quando o homem juntou-se à nossa equipe ministerial, tivemos problemas quase que imediatamente. Eu tratava dos problemas, mas o alívio era apenas temporário. Parecia que ele não conseguia superar o seu antigo relacionamento. Ele continuava voltando para assombrá-lo. Ele chegou a acusar-me de fazer as mesmas coisas que seu antigo líder havia feito. Fiquei preocupado, porque o bem-estar desse homem era mais importante para mim do que o que ele podia fazer por mim como empregado. Abri exceções para ele que não abriria para qualquer outro empregado, porque desejava vê-lo curado. Depois de apenas 2 meses, ele pediu demissão. Ele se sentia preso na mesma situação que antes. Partiu dizendo: John, jamais trabalharei para qualquer outro ministro novamente. Abençoei-o e observei-o partir. Nós o amamos e amamos sua esposa. O triste fato é que há um forte chamado sobre sua vida, exatamente para aquilo que ele abandonou. Embora isso não signifique que ele não venha a ter êxito em outras áreas. Fiquei perturbado depois que ele partiu, então busquei o Senhor. Por que ele partiu tão depressa quando ambos achávamos que tudo parecia estar tão certo? Algumas semanas depois, o Senhor usou um sábio pastor amigo meu para responder a esta pergunta. Ele disse: muitas vezes Deus permite que as pessoas fujam de situações que Ele deseja que elas enfrentem, se elas estiverem determinadas a fugir delas em seu coração. Então, ele relatou a história de Elias, que fugiu de Jezabel. Vê 1 Reis capítulo 18 e 19. Elias havia acabado de executar os profetas de Baal e de Azerá. Eles eram os homens que haviam levado a nação à idolatria
e que haviam comido à mesa de Jezabel. Quando Jezabel ouviu isto, ela ameaçou matar Elias dentro de 24 horas. Deus queria que Elias a confrontasse, mas em vez disso ele fugiu. Ele estava tão desanimado que orou pedindo para morrer. Ele não estava em condições de cumprir a sua tarefa. Deus enviou um anjo para alimentá-lo com 2 bolos e permitiu que ele fugisse por 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Quando ele chegou, a primeira coisa que Deus perguntou foi: "O que fazes aqui, Elias?" Aquela parecia uma pergunta estranha. O Senhor havia lhe dado a comida para a jornada, permitindo que ele fosse, somente para perguntar-lhe quando chegasse: "O que fazes aqui?" Deus sabia que Elias estava determinado a fugir daquela situação difícil. Então, ele o permitiu, embora fique óbvio, de acordo com a sua pergunta, que aquele não era o seu plano inicial. Então ele disse a Elias: "Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E, chegando lá, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar." 1 Reis, capítulo 19, versículos 15 e 16. Sob o ministério de Eliseu e de Jeú, esta rainha cruel e o seu sistema maligno foram destruídos. 2 Reis, capítulo 9 e capítulo 10. Esta atribuição não foi concluída por Elias, mas pelos sucessores que Deus o mandou ungir em seu lugar. O pastor me disse: se estivermos tão determinados em nosso coração a não enfrentarmos as situações difíceis, Deus realmente nos liberará, embora esta não seja a sua perfeita vontade. Mais tarde lembrei-me de um incidente em Números 22 que ilustra este mesmo ponto. Balaão queria amaldiçoar Israel, porque receberia grandes recompensas se o fizesse. Ele perguntou ao Senhor, da primeira vez, se poderia ir, e Deus lhe mostrou que sua vontade era que Balaão não fosse. Quando os príncipes de Moabe retornaram com mais dinheiro e honras, Balaão foi buscar a Deus novamente. É ridículo pensar que Deus mudaria de ideia agora porque havia mais dinheiro e mais honras para Balaão envolvidos. Mas desta vez Deus lhe disse para ir com eles. Ora, por que Deus mudou de ideia? A resposta é que Deus não mudou de ideia. Balaão estava tão determinado a ir que Deus deixou-o ir. Foi por isso que a sua ira levantou-se contra Balaão quando ele foi. Podemos amolar o Senhor com relação a alguma coisa quanto a que ele já nos mostrou qual é a sua vontade. Então, ele permitirá que façamos o que queremos, mesmo quando isso for contra o seu plano original, mesmo quando não for para o nosso bem. Em geral, o plano de Deus faz com que enfrentemos sofrimentos e atitudes que não queremos enfrentar. Mas fugimos exatamente daquilo que fortalecerá as nossas vidas. Recusar-se a lidar com uma ofensa não nos livrará do problema. Apenas teremos um alívio temporário. A raiz do problema permanece intocada. A experiência com o jovem que empreguei também me ensinou uma lição sobre as ofensas e os relacionamentos. É impossível estabelecer um relacionamento saudável com uma pessoa que deixou outro relacionamento amarga e ofendida. É preciso que haja cura. Embora ele repetisse que havia perdoado seu antigo líder, a situação não havia sido esquecida. O amor esquece o mal, e assim há esperança para o futuro. Se realmente superamos uma ofensa, estamos buscando ardentemente fazer a paz. Talvez o momento certo não seja imediatamente, mas em nosso coração procuraremos uma oportunidade de restauração. Um amigo muito sábio me disse mais tarde: há um antigo provérbio que diz: gato escaldado tem medo de água fria. Quantas pessoas hoje têm medo de água fria que traz refrigério porque um dia se queimaram e não conseguem perdoar? Jesus deseja curar nossas feridas, mas geralmente não permitimos que ele as cure, porque essa não é a estrada mais fácil para se percorrer. É o caminho da humildade e da autonegação que leva à cura e à maturidade espiritual. É a decisão de tornar o bem-estar de outra pessoa mais importante do que o nosso, mesmo quando essa pessoa lhe causou grande tristeza. O orgulho não pode andar por este caminho. Somente aqueles que desejam a paz, a ponto de correrem o risco de serem rejeitados. É uma trilha que leva à humilhação e à diminuição. É a estrada que leva à vida.